Olá, professora Sabrina Campos Garopaba. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos qualitativos das reações químicas. Quando eu falo qualitativo, eu estou me referindo à qualidade, aos tipos das reações químicas. Veja que aqui nós não estamos falando de quantitativo, nós não estamos nos referindo a quantidades, certo? Nós estamos falando dos tipos de reações químicas, tá? Bom, você já deve ter se reparado com algumas dessas situações, ou pelo menos ter ouvido falar. Você já deve ter presenciado algum movimento, algum monumento danificado em grandes centros urbanos. Sabemos que isso decorre pela chuva ácida, ou mesmo já deve ter ouvido falar dela, da chuva ácida. Essas imagens mostram alguns dos seus efeitos. Então aqui nós temos a Floresta Negra na Alemanha. Essas fotos são famosas aqui em 1970 e depois em 1983, depois da exposição a uma chuva ácida, certo? Aqui logo mais acima a gente tem um monumento no Camboja, também danificado, e logo mais aqui abaixo também um monumento completamente danificado. Para compreender esses fenômenos, as reações que são vistas logo mais vão nos auxiliar a ter uma ideia do porquê que esse tipo de coisa acontece e mesmo aí o que é a chuva ácida, certo? Bom, vamos analisar uma situação. Você já deve ter feito ou já deve ter ouvido falar na experiência do repolho roxo, certo? O repolho roxo ele possui um indicador ácido base chamado antocianina, que fica com uma cor diferente sob diferentes condições de pH, certo? Então, é possível fazer uma escala completa de pH com cores bem diferentes. Então, é uma experiência muito bonita, muito interessante, que pode ser feita com facilidade em casa. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, que é um vídeo do Manual do Mundo, bem interessante, Como fazer ovo da galinha do Huck. Então é como você faz um ovo verde. Mas aqui ao lado nós temos esses Beckers, certo? E os Beckers, eles estão mostrando como fica a cor do extrato do repolho roxo com soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, água sanitária, sabão em pó e assim por diante, vinagre, limão. Então veja que eu tenho cores muito, muito diferentes em diferentes tipos de pH. E o que acontece? Se eu colocar, por exemplo, a água da chuva e fazer essa experiência do repolho roxo, como é que será que vai ficar a cor dela? Então veja, se você faz a experiência do repolho roxo, certo? Vai conseguir perceber que a água da chuva, ela é naturalmente ácida. Quando a gente fala em água, eu não estou falando de pH completamente neutro. Ela é naturalmente ácida, levemente ácida, certo? pH levemente ácido, em torno de 6. Só que o que acontece? Se vocês fizerem a experiência do repolho roxo com uma chuva ácida, vão perceber que nós temos pHs mais baixos, certo? Então aqui, esse quadrinho está mostrando isso, ó. Esse aí é o pH de uma chuva ácida, aí, em torno de 2,5 a pouco menos de 5, e uma chuva normal tem pH aí 5,8, não chega a 6, mas por volta disso, ao redor disso. Então veja que a chuva normal ela tem um pH mais alto, tá? A chuva ácida, portanto, é um problema, certo? É um problema dos grandes centros urbanos devido ao lançamento na atmosfera de diferentes tipos de poluentes. Através dessa imagem a gente consegue observar isso. Então eu tenho a emissão aí de dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, certo? Então todos eles vão para a atmosfera. Lá eles reagem com a água para formar ácidos. Então aqui eu tenho a formação aí do ácido sulfúrico, do ácido nítrico, que logo mais acaba precipitando, certo? E a formação desses ácidos baixam o pH da chuva, fazendo então com que eu tenha aí a chuva ácida e que causa todos aqueles danos ali visualizados. Claro que a gente nem citou muitos danos à natureza, mas é evidente aí que os danos à natureza eles são muito elevados.
Bom, como é que a chuva ácida ocorre? Vamos olhar aqui com um pouquinho mais de detalhes. Então, eu tenho enxofre sendo lançado na atmosfera, certo? Esse enxofre aqui, ele vai reagir com oxigênio, formando o dióxido de enxofre, como a gente consegue, então, perceber aqui, tá? Bom, esse dióxido de enxofre vai reagir com oxigênio, formando trióxido de enxofre, que por sua vez reage com água para formar ácido sulfídrico. Lembram lá das funções da química inorgânica? Eu tenho hidrogênios aqui, essa aqui é uma função da química inorgânica, certo? Portanto, eu tenho aqui o ácido sulfúrico. Esse tipo de reação, certo? De formação da chuva ácida, em que eu tenho dois reagentes para formar um produto, é um tipo de reação que é chamada de reação de adição ou reação de síntese, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, os meus dois reagentes que interagem entre si e vão dar origem a apenas um produto, certo? Reação de síntese ou adição. Existem outros tipos de reação que também estão relacionados aí com a água. Por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, o ácido carbônico, certo? O ácido carbônico que é muito instável, né? Ele acaba gerando água e CO2. Claro que aqui, na verdade, isso aqui é um equilíbrio, mas aqui, a título de para facilitar a nossa vida, vamos só colocar que essa reação, uma dessas reações, que é então a reação de decomposição do ácido carbônico para formar água e CO2. A gente pode observar, por exemplo, refrigerantes, todas essas bebidas que são colocados o dióxido de carbono, a gente também tem a formação do ácido carbônico. Na verdade, isso aqui é um equilíbrio, mas aqui a gente só está visualizando uma das partes aí dessa equação. Então, percebam que aqui, o que é interessante pontuar? Eu tenho um reagente, e esse reagente ele vai dar origem a dois produtos, ok? Aqui também eu tenho água, eu tenho duas moléculas de água que sob uma corrente elétrica vai me gerar hidrogênio e oxigênio. Então veja que eu tenho um reagente gerando dois produtos. Aqui eu tenho o cloreto de prata, sob luz vai gerar dois átomos de prata e o cloro, certo? É a reação que a gente chama de fotólise, né? É uma reação de decomposição, certo? Que é promovida pela luz. Aqui eu tenho o carbonato de cálcio, esse símbolozinho aqui é aquecimento, tá? Que sob aquecimento forma o óxido de cálcio e o CO2. Então perceba que nessas situações aqui, eu tenho um reagente que gera dois produtos. Que tipo de reação é essa? Reação de decomposição ou análise. É outro tipo de reação que nós temos. Avançando mais um pouquinho aqui, também existe um outro tipo de situação que pode acontecer. Por exemplo, a gente viu ali que a chuva ácida, ela promove corrosão de alguns tipos de materiais. Um deles, por exemplo, é a corrosão do ferro, certo? Então veja que eu tenho um ácido sulfúrico reagindo com o ferro para gerar o quê? Hidrogênio, gás hidrogênio e o sulfato de ferro. Então veja, essa daqui é uma das reações que são promovidas aí pela corrosão da chuva ácida. Então veja que aqui o que acaba acontecendo é que eu tenho uma troca, ou seja, eu tenho o ferro, certo? E o ferro ele troca de lugar com o hidrogênio para formar o sulfato de ferro. Essa é uma reação semelhante com essa que está sendo demonstrada aqui, ó, aqui embaixo, certo? O que eu tenho? Eu tenho uma solução de sulfato de cobre, ela é azul, ela é bem bonitinha como está sendo colocada aqui nesse tubinho de ensaio. Se eu colocar pregos de ferro dentro desse tubo, o que acontece? Depois de um tempo, eu vou perceber que o prego ele começa a ficar com uma cor diferenciada, uma cor avermelhada, e a solução azul ela começa a ficar desbotada, começa a ficar incolor. Então, por que acontece? Por que isso acontece? O que dá essa cor azul para essa solução são os íons de cobre, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma solução de sulfato de cobre. Ela começa a reagir com o ferro. Então, o ferro, ele tem uma cor, ele começa, depois de um tempo, a ficar avermelhado.
né? E por que que isso acontece? Porque o cobre, ele começa a trocar de lugar com o ferro na solução. Eu começo a deixar de ter o sulfato de cobre para formar o sulfato de ferro. E o cobre ele começa a se depositar aqui no prego. Então, o que eu tenho aqui é uma reação de deslocamento, eu estou tendo uma troca. Essa é o que a gente chama de reação de deslocamento ou troca simples, em que um dos componentes ele simplesmente troca de lugar, ele tem mais afinidade por aquele composto que está sendo colocado ali. Então, nesse caso, o ferro ele vai trocar de lugar com o cobre, ocupando o lugar do cobre, para formar o sulfato de ferro. E acontece também outro tipo de reação, que é a reação de dupla troca. Então, eu posso ter uma troca simples, como mostrei antes, eu posso ter uma dupla troca. Como é que acontece isso? Eu tenho aqui o ácido sulfúrico reagindo, por exemplo, com um carbonato de cálcio. Por que eu estou mostrando esse ovo aqui embaixo? Vocês já devem ter visto a experiência de colocar, por exemplo, o ovo dentro de um pote com vinagre ou de um pote com algum outro tipo de ácido. Nesse caso aqui, nessa figura, está falando em inserir o ovo no ácido clorídrico. Mas, enfim, algum tipo de ácido. Por quê? Porque o ácido ele vai começar a atacar, ele vai começar a corroer a casca do ovo. Eu vou observar a formação de bolhas, certo? E aí, o que eu observo depois é só uma camadinha, é como se o ovo ele tivesse ficado cozido, porque, claro, as proteínas da clara do ovo passam por um processo de desnaturação também, mas a casca do ovo ela acaba saindo toda. É uma reação muito parecida com essa aqui. Vamos imaginar que eu tenho ali o meu carbonato de cálcio, a minha casca do ovo mergulhada aqui ó, no ácido sulfúrico. O que acontece é uma reação de dupla troca, que a gente chama. Então, veja aqui que o meu sulfato, ele aparece aqui, certo? Mas troca de lugar. Ó, ele troca de lugar. O hidrogênio, que estava junto com o sulfato, passa a ficar junto com o carbonato agora. E aí o sulfato, que antes estava aí com o hidrogênio, passa a ficar junto com o cálcio. Essa troca ela consegue ficar mais bem demonstrada através dessas diferentes cores. Ó. Então, o cálcio estava aqui antes com o carbonato. Agora, o carbonato está aqui junto com o hidrogênio. E o sulfato, que antes estava aqui com o hidrogênio, agora está junto com o cálcio. Então, veja, trocou. Os dois trocaram. Reação de dupla troca. Resumo. As reações, então, elas podem ser classificadas como reações de análise, certo? Análise ou decomposição, quando eu tenho um reagente para formar dois produtos. Eu posso ter uma reação de síntese ou adição. Adição, né? Já está falando aqui. Eu tenho dois reagentes para formar um produto. Ou eu posso ter uma reação de deslocamento simples, tá? Que eu tenho um único reagente que interage com outro reagente ligado a uma outra substância e eles trocam. Tá? Esse reagente único troca de lugar com esse daqui. É o que a gente chama então de deslocamento simples. Outro tipo é dupla troca, em que os dois trocam de lugar. Ó, aqui ó, AB, tá? A está com B aqui, agora aqui o A está com D. E o C, D, o C está com D aqui, agora o C está com o B. Reação de dupla troca. É isso aí, pessoal. Me coloco à disposição para tirar dúvidas. Um grande abraço. Até mais.